Olá, meu nome é Nayara, sou professora de matemática e hoje vou falar sobre equações de segundo grau. Eu trouxe aqui um exemplo um pouquinho cotidiano de onde a gente pode encontrar equações de segundo grau. Mariana tem um terreno retangular de 225 metros quadrados e sabe-se que a frente desse terreno tem 10 metros a mais que a lateral. Quais as dimensões desse terreno? Bom, pelas informações do exercício a gente sabe que é retangular, que a área total dele é de 225 metros quadrados. Primeira coisa que eu tenho que me lembrar é como é que eu calculo a área de um retângulo. A área de um retângulo a gente faz base vezes a altura. Só que a gente não sabe a medida lateral, a gente sabe que a gente pode chamar ela de x, e a frente ela é 10 metros a mais do que a lateral. Então, se a lateral é x, a da frente é x mais 10. Portanto, eu vou fazer base vezes a altura e eu tenho que resultar em 225 metros quadrados. Então, ó, base, x mais 10, vezes x, que é a altura, tem que ser igual a 225. Faço a distributiva aqui, então, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes 10, 10x é igual a 225. Esse 225, eu vou passar para a parte da frente do igual, para ficar igualado a zero. E eu vou explicar isso um pouquinho para frente. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Essa parte de cima também seria as duas, tá? Por que ela é chamada de equação de segundo grau? Porque ela tem o maior expoente da incógnita é 2 e tem um sinal de igual para ser uma equação. Então, o que é necessário para termos uma equação é o símbolo de igual e a incógnita elevada ao quadrado sendo o maior expoente. Então, uma equação de segundo grau é toda equação onde a incógnita de maior expoente tem grau 2. Ou seja, o maior expoente da incógnita tem que ser 2, não pode ser outro. Ou seja, está elevado ao quadrado. E tem que ter o símbolo de igual, senão não é uma equação. Então, aqui alguns exemplos. Ó, x ao quadrado igual a 4, grau 2, igualdade, grau 2, igualdade. Então, em todos esses exemplos aqui, a gente tem uma equação de segundo grau. Não são equações de segundo grau, os seguintes exemplos. Aqui, ó, o maior expoente da primeira, ela até tem o sinal de igual, então ela é uma equação, mas ela é de terceiro grau, né? Porque o expoente aqui é 3. Nessa aqui, expoente de grau 2, ok, mas é uma inequação, porque não é o símbolo de, não é uma igualdade. Nesse caso aqui, é uma equação de primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita é 1. E nesse caso aqui, é uma equação, é uma inequação de segundo grau, porque, de novo, não tem o símbolo de igual. Chamamos de equação de segundo grau as equações do tipo. Então, toda equação de segundo grau vai ter essa carinha aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Peraí, mas esse monte de letra... O a, o b e o c serão números, tá? A gente coloca a, b e c para generalizar, para falar que pode ser qualquer número. Porém, a gente tem uma coisa que não pode acontecer. O a, ele nunca pode ser zero. Por quê? Se o a for zero, zero vezes x ao quadrado é zero. E zera essa parte da equação. Se zerar, eu não tenho mais uma equação de segundo grau. Me sobra essa parte e vira uma equação de primeiro grau. Então, o a, o b e o c sempre serão números, que o exercício vai dar. Se não forem números, eles vão te dar outras informações para que você encontre. E o a não pode ser zero, porque senão a gente não tem uma equação de segundo grau. Vocês podem encontrar algumas nomenclaturas para o A, para o B e para o C. Eles são chamados de parâmetros. O A é chamado de coeficiente principal, porque é o que multiplica o x ao quadrado. O B é o coeficiente secundário, que é o que multiplica o x elevado a 1, que a gente omite, né? E o C é o termo independente, porque ele não tem nenhuma incógnita junto dele. Então, aqui do outro lado, eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, essa primeira aqui é uma equação de segundo grau, chamada de completa, a gente já vai falar sobre isso, onde o a é o que multiplica o x ao quadrado, é 3, o b é o que multiplica o x elevado a 1, que é o 4, e o c é o termo independente, que é 1. E aí eu faço isso para todos. Aqui no segundo exemplo, eu preciso perceber que o a vale 1, porque x ao quadrado é a mesma coisa que 1x ao quadrado. O b vale menos 1, porque menos x é a mesma coisa que menos 1x. E o c, menos 1. Essas duas últimas aqui. Eu tenho A igual a 9, B igual a menos 5 e o C não tem, então, portanto, ele é zero. Na última, A é igual a 5 e B não tem. Percebam que o parâmetro B não existe aqui, porque não tem um número multiplicando a incógnita x elevado a 1. Então, como falta, o B é zero e o C é menos 4.
Lembrando, então, que o A é o que multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica o x elevado a 1 e o C é o termo independente, que é só o número. A equação em sua forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é chamada de forma reduzida e nos ajudará nas futuras resoluções. Então, é sempre importante escrever as equações de segundo grau dessa forma aqui, tá? Bom, o que são raízes de uma equação? As raízes ou soluções de uma equação são os valores que satisfazem aquela equação, ou seja, são os números que eu substituo no lugar do x e faz com que dê certo aquela continha, que ela seja igual a zero no final. Então, ó, percebam aqui com um exemplo, ó. Se eu pegar essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. O menos 3 e o mais 3 são raízes dessa equação. O que é ser raiz? Por que raiz? Porque se eu troco o meu x aqui por menos 3, vou resolver, ó. Então, vamos lá, x1, vou trocar, vou colocar menos 3. Menos 3 ao quadrado mais 9. Mais 9 menos 9 é igual a zero. Então, 0 é igual a zero. Então, esse menos 3 fez com que a minha continha fosse verdade, desse zero. E o mais 3 também acontece a mesma coisa. Então, ó, para resolvermos uma equação de segundo grau, é necessário que encontremos as raízes da equação. Então, é o que a gente está procurando. As raízes são valores que, quando substituímos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Ou seja, fazem com que o que eu vou resolver aqui seja verdade. No caso aqui, 0 igual a zero. Assim, as raízes da equação formam o conjunto solução ou o conjunto verdade da equação. Normalmente, numa equação de segundo grau, nós temos duas raízes distintas, ou seja, dois valores para o x, x1 e x2. Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Nós temos dois tipos de equações de segundo grau, as completas e as incompletas. As completas são quando a gente tem A, B e C todos diferentes de zero. Então, ela é completa exatamente porque ela tem o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro C. Já as incompletas, elas não vão ter ou o B, ou o C, ou nem o B e nem o C. Então, resumindo, nas incompletas a gente tem que ou o B é zero, ou o C é zero, ou ambos são zero. Então, por exemplo, ó, olhem para a equação. X ao quadrado menos 3 é igual a zero. Dá para perceber que está faltando alguma coisa, né? Nessa equação de segundo grau completa, a gente tem um trinômio, 3 partes, e aqui eu tenho só 2, ó. Então, está faltando alguma coisa. Como é que eu sei o que está faltando? O A é o que multiplica o x ao quadrado. Então, como tem x ao quadrado, aqui ele é 1. O B é o que multiplica o x. Não tem nada multiplicando o x aqui. Então, o B, nesse caso, é 0. E o C é o termo independente, que é o que não tem incógnita. Então, nesse caso, o C é menos 3. Então, a gente tem uma equação incompleta onde o B é 0. No segundo aqui, ó, 2x ao quadrado mais x igual a 0. O A é 2, porque está multiplicando o x ao quadrado. O B é 1, porque está multiplicando o x elevado a 1. Então, lembrem-se que x é igual a 1x. E o C, bom, não tem termo independente. Se não tem termo independente, ele é 0. E nessa última aqui, o meu A, que é o que está multiplicando o x ao quadrado, é 5. O meu B, que é o que multiplica o x, não tem, portanto, ele é 0. E o meu C, que é o termo independente, que é só o número, também não tem, então, portanto, ele é 0. Bom, é isso. Nos próximos vídeos eu vou fazer alguns exemplos de como escrever as equações na forma reduzida. Beijos!